Oi, gente, professora Viviane de Biologia. Estamos na metade do capítulo de bases moleculares da vida e hoje nós vamos ver os lipídios. Então, bora lá! Os lipídios são um grupo de moléculas orgânicas que são insolúveis em água. Eles têm natureza, portanto, apolar. Mas, embora eles sejam insolúveis em água, eles são solúveis em solventes apolares, como, por exemplo, álcool, éter, clorofórmio. Aqui nós temos as principais funções deles. A principal de todas elas é o armazenamento de energia, mas eles também podem formar as membranas celulares, no caso os fosfolipídios, também podem ajudar na fotossíntese, como os carotenoides. Eles também têm função regulatória, ou seja, regulam o bom funcionamento do nosso corpo através das vitaminas A, D e E, através do colesterol, hormônios sexuais, como testosterona, progesterona. Vão atuar como isolantes térmicos. Animais, por exemplo, que nadam em regiões frias, eles têm uma camada muito grossa de gordura para impedir a perda de calor para o ambiente. E eles também têm função impermeabilizante. As folhas de várias plantas, elas têm ceras que impedem que essas folhas percam água para o ambiente. Nós temos 5 principais tipos de lipídios que caem em provas, mas eu vou começar falando sobre os glicerídeos. Eles são as gorduras animais, os óleos vegetais, óleo de peixe. O que caracteriza esse grupo é a união de um álcool, chamado de glicerol, com ácidos graxos. E o mais famoso de todos é esse aqui, que é formado pelo glicerol com 3 moléculas de ácido graxo. Nós conhecemos ele como triglicerídeo. Aqui é a sua estrutura. Então, esse álcool glicerol, ele vai se unir através desse ácido graxo, através dessa carboxila. Então, a carboxila do ácido graxo vai se ligar ao grupo hidroxila do glicerol. E nós vamos ter aqui 3 moléculas de água sendo perdidas, por isso que é uma reação de desidratação. Aqui nós temos a formação desse triglicerídeo e eles se ligam através de ligação éster. É uma ligação formada por um álcool e um ácido. Os glicerídeos, eles podem se dividir em 2 grupos. Podem formar gorduras saturadas ou gorduras insaturadas. Podem também formar gordura hidrogenada e a gente vai já ver. Qual a diferença entre essas duas por enquanto? A gordura saturada, ela vai formar apenas ligações simples aqui entre esses carbonos. Isso vai facilitar a junção desses átomos. Vai fazer com que essa gordura se encontre sólida na temperatura ambiente. Já a gordura insaturada, nela os carbonos, os ácidos graxos, eles formam duplas ligações. Isso vai fazer com que seja mais difícil os carbonos se agruparem. Por isso que essas gorduras na temperatura ambiente, elas se encontram na forma de óleos. A gordura hidrogenada é feita da indústria alimentícia, é um processo de transformação do óleo vegetal em uma gordura sólida. Através da hidrogenação catalítica, eles vão desfazer essas duplas ligações aqui, através da adição de hidrogênios, fazendo com que essa cadeia fique com ligações somente simples. O problema é que, às vezes, formamos um outro tipo de gordura nesse processo, as famosas gorduras trans, que são a pior de todas, porque às vezes não é possível romper todas essas duplas ligações. Sendo então do tipo cis, elas vão se transformar do tipo trans, e aí elas vão se acumular com muito mais facilidade nos vasos sanguíneos, podendo causar, por exemplo, problemas cardíacos. Outro grupo que nós temos são os fosfolipídios. Eles compõem as membranas celulares. Eles são parecidos com os triglicerídeos, só que eles têm o glicerol e ao invés de 3 ácidos graxos, eles vão ter 2. E eles têm também um grupo fosfato aqui. E isso vai ser muito importante para fornecer um caráter polar para essa molécula. Várias moléculas elas podem se ligar a esse grupo fosfato. Isso vai gerar uma infinidade de tipos de fosfolipídios. Estes que têm a colina aqui são classificados como esfingolipídios. A cabeça dele, essa cabeça aqui, ela interage com a água. Por isso que nós chamamos essa cabeça de região hidrofílica, tem afinidade com a água, pode interagir. Essa região da cauda, que não pode interagir, nós chamamos de hidrofóbica. E aí, quando nós colocamos os fosfolipídios em contato com a água, eles formam uma bicamada de fosfolipídios, onde as cabeças vão interagir com a água e as caudas hidrofóbicas ficam na parte mais interna. E detalhe, só existem células hoje porque existem fosfolipídios formando essas membranas.
Outro grupo de lipídios são os esteroides. Aqui nós vamos ter cadeias carbônicas formando anéis. O principal deles é o colesterol. Ele vai formar as membranas plasmáticas dos animais. Ele vai formar também os sais biliares, que funcionam como detergentes do nosso intestino para facilitar a digestão de gorduras. E ele também vai ser precursor para a formação de hormônios sexuais, como testosterona, progesterona e o estrógeno. Nós temos dois principais tipos, o HDL e o LDL, que em excesso pode causar problemas cardiovasculares no organismo, entupindo artérias. Enquanto o LDL, que é uma lipoproteína de baixa densidade, transporta o colesterol do fígado até as células, o HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, ela vai fazer o inverso, vai retirar o excesso de colesterol e vai levar de volta para o fígado, para ser eliminado pelo corpo. E aqui nós temos os alimentos ricos em LDL, são as frituras. Tem também salsichas, leite condensado, queijos. E os alimentos ricos em HDL são salmão, tem também a sardinha, as sementes, o abacate, o azeite. O colesterol, além de ser ingerido na alimentação, ele também é fabricado e metabolizado no fígado. Ele vai formar a membrana plasmática apenas dos animais. Muito cuidado, o colesterol ele forma a membrana plasmática apenas dos animais. No caso das plantas, vai ser formado pelo estigmasterol e dos fungos do ergosterol. Ambos são muito parecidos com o colesterol. Os dois últimos grupos de lipídios são os carotenoides e os cerídeos. Os carotenoides eles fazem parte de um grupo de pigmentos que auxiliam as plantas na absorção de luz solar para o processo de fotossíntese. Nós temos aqui o beta-caroteno. Ele vai dar essa cor laranja para a cenoura. Esse beta-caroteno ele vai ser transformado no nosso corpo em vitamina A, que é um lipídio muito importante para a nossa visão. Os cerídeos, eles são impermeabilizantes. Isso acontece nas folhas das plantas. Ele vai proteger também nossa pele do ressecamento. As abelhas utilizam para formar suas colmeias. Eles também protegem contra a proliferação de micro-organismos, no caso aqui do cerume, da cera de ouvido. E é isso, gente. Fiquem em casa aprendendo e, se possível, comam alimentos que aumentem o colesterol bom. Até a próxima aula.